Oi, oi, oi. Todo mundo se Calma, não ouvindo? sai largando, não. Oi? Vai começar, Ó, né? fala bem próximo, tá? Fala dicas, Isso. Falar próximo, falar com calma baixo. Se for falar mais alto, só distancia um pouquinho. Ok? Tá, fala perto. Eu queria saber se vocês estão nervosos pra fazer Eu esse podcast. tô. Ele não. Eu tô. Não, eu administro. Aqui, Agora opa. tudo sempre pertinho. Não, eu consigo administrar a emoção. Não que eu não estou nervoso. Aqui tô me cagando por dentro. É uma ansiedade gostosa. É ótimo essa ansiedade. Porém, quando a gente tem que agir, né? A gente tem que entrar em ação. Pra gente ter resultado, a melhor alternativa é agir. Eu tenho uma surpresa, porque já está gravando. O podcast já que está bom. acontecendo. Eu imaginei. Eu falei, não, mas acho que ele não faria isso. Cara Já de fez. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Hero. Eu estou aqui como convidado hoje e quero saber muito, porque eu sei pouco sobre vocês. Então eu estou aqui para perguntar, eu quero saber o que vocês fazem. Então, muito prazer, meu nome é Léo Sui, mas vão me chamar de Japa, é isso? Podem me chamar de Japa. Japa, porque hoje a gente tem dois Prazer, Léos, Nós Japa. né? temos dois Léos, então meu Pra não nome é Léo. confundir, né? Para não confundir, então, eu vou ser chamado de Japa. Estou aqui com Carol Falcão. Sejam bem-vindos, obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo esse momento maravilhoso com vocês. Lançamento do podcast do Hero Training. Nosso treinamento aí de alto impacto que vai transformar a vida de muita gente, tenho certeza. Eu quero saber mais, porque eu tenho muitas dúvidas sobre tudo isso que vai acontecer no treinamento. Temos aqui meu xará, agora Léo Steele, é isso? Falei correto o seu sobrenome? Leonardo Steele, exatamente, Léo Steele, meu xará aqui, né? Prazer com você que está aí do outro lado. E é muito interessante porque a gente, com esse podcast, a gente vai chegar mais próximo às pessoas. Hoje eu tenho um canal do YouTube, me apresento como Leonardo Steele, coach especialista em inteligência emocional, porém eu vejo que tem mais alternativas, mais janelas para eu poder chegar na casa das pessoas. Exatamente. Vocês dois são produtores de conteúdo, vocês já têm material na internet, mas nunca fizeram podcast, é isso? Nunca. Eu queria saber a sensação de você falar no microfone e ouvir sua voz aqui nos fones de ouvido. Quero saber de vocês. Nossa, fala cá. Não, eu achei que faz toda a diferença, né? Eu até brinquei outro dia, a gente tava fazendo o teste de áudio, eu falei, pô, dá vontade de ficar a tarde inteira aqui. E normalmente quando a gente assiste, vê a galera assim com fone, parece mais um charme. Nunca entendi essa história do retorno, mas agora faz todo sentido, porque é maravilhoso. É como se você ouvisse a sua voz, é isso mesmo. Dá vontade de ficar assim, andando, né? Eu vi o retorno. Eu falei que eu vou fazer as minhas sessões de coaching individual só nessa vibe agora, porque daí a pessoa ouve o que ela tá prometendo fazer pra melhorar a vida dela, e aí quem sabe ela cumpre, né? Mas isso é um detalhe importante, você começa a aprender a se ouvir. Isso pode, para quem faz podcast, é muito importante. É quase uma terapia. Falar nisso, depois eu queria perguntar algumas coisas para vocês sobre diferença de coach, de psicólogo, terapia, porque eu tenho muitas dúvidas também. Ótimo. E a ideia para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é que a gente esteja próximo de você ou você tivesse a sensação que estivesse aqui na nossa mesa. Porque onde nós estamos aqui, Carol? Estamos gravando esse podcast aonde? Direto da Bravo Frutaria, aqui na Moca. Quem sabe, quem conhece um pouco do meu trabalho, me acompanha, sabe o quanto a Bravo é uma baita parceira. Eu faço bastante coisa em relação ao coaching aqui com eles. E estamos aqui, né? Afinal, coincidentemente, os três são da Moca, né? Sim. Então, nada mais justo do que honrar o nosso bairro. Moquense, né, Léo? Moquense, nasci na Moca. E além do que, a gente também tá aqui na Bravo e as nossas reuniões do nosso treinamento, que logo a gente vai falar, está sendo aqui. Toda vez a gente se encontra aqui para fazer a reunião. E é ótimo, café da manhã maravilhoso. Então, a Bravo já está dentro do DNA aqui do Hero, né? Tudo acontece em torno aqui da Bravo. Então, muito obrigado, Bravo Frutaria, por nos hospedar aqui e por ceder esse espaço para a gente poder gravar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês. Eu queria que vocês explicassem o que vocês fazem para a audiência aqui que não está acostumado e que não conhece vocês das redes sociais. Eu sou palestrante, sou treinadora motivacional, além de life coach. Então, comecei a minha carreira aí no mundo do desenvolvimento humano justamente com o coaching, né? Esse coaching aí que tá na moda, que muita gente tá ouvindo falar. Eu entrei no coaching lá atrás, um pouco antes do negócio virar um boom. E aí eu me apaixonei completamente pelo desenvolvimento humano, me apaixonei completamente por estudar o ser humano em si. Então, fui buscar outras formações além do coaching, como PNL, que é a programação neurolinguística, psicologia positiva, tudo que
envolve pessoas é um assunto que me atrai justamente. Então, além de trabalhar com atendimento individual, eu também atendo empresas. Então, um grupo de funcionários, trabalho a questão da produtividade com eles, foco, disciplina. Entrei mais no Life e acabei entrando fundo no âmbito corporativo. Então, aos poucos, eu estou deixando os atendimentos individuais e focando mais nas empresas, mas o Hero Training agora me trouxe direto, porque o Hero Training, por mais que tenha bastante profissionais lá, ele envolve a pessoa física num todo, né? Então, vai refletir na vida profissional? Vai refletir, mas a gente vai receber pessoas das mais distintas características, e então eu acabo perambulando nos dois ambientes, no corporativo e no pessoal, que eu sou apaixonada. Olha, você falou um monte de nome aí que eu não sei nem o que é. Eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer esse processo de coaching. Como é que funciona? Para qualquer pessoa? Sim, o processo de coaching individual é para qualquer pessoa pode passar pelo processo. A formação de coaching ela é mais específica, apesar que todo mundo pode passar também, mas existem duas coisas que as pessoas confundem em relação ao coaching. Ou você passa por um processo de coaching, onde eu, no caso, como coach, vou aplicar o processo em você, vou aplicar a metodologia, vou fazer com que você bata a sua alta performance, ou você vai passar por uma formação em coaching, e aí você vai se tornar um profissional capaz de atender outras pessoas também. Eu quero saber para eu me tratar, qual que é o termo que eu uso para eu passar no procedimento, como que funciona? Você fala até em tratar e tal, mas existe até essa confusão, né, com psicólogo, enfim. Existe um tabu aí envolvendo o coaching com a psicologia. Mas é passar por um processo, né, Léo? Eu pelo menos falo isso. É um processo. Então, o coach ele ajuda a pessoa a ter clareza, né? Então, assim, o primeiro passo é a pessoa ter clareza. Muitas pessoas, eu vou em terapia, eu tenho a minha terapeuta, mas eu também tenho o meu coach. Então são duas áreas, coisas distintas. Distintas. Lá atrás eu frequentava muito terapia, só que eu percebi na minha vida que a terapia ela estava me ajudando em alguns traumas, porém eu precisava mais de ação, em agir, ter clareza dos meus objetivos. Aí eu procurei um coach. Lá atrás isso, eu nem sabia o que era coach, então eu passei por um processo de coach, então ele me trouxe o quê? Me trouxe uma clareza. Qual é o objetivo? Tudo de forma alinhada. Então, eu tenho meus valores, saber dos meus talentos. Muitas pessoas hoje não sabem dos seus talentos, das suas qualidades. Então, quando eu sei das minhas qualidades, também das minhas fraquezas, eu olho de frente para as minhas fraquezas, eu minimizo elas, potencializo minhas qualidades, aí eu começo a entrar no processo. Porque não adianta nada eu chegar na minha realização, no meu objetivo principal, chegar lá, conquistei meu objetivo, poxa, mas não era isso que eu queria. Por quê? Eu não estou alinhado com os meus valores, eu não estou alinhado, não eram meus talentos. Porque felicidade é o seguinte, Tony Robbins fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Né? Então, assim, eu tenho... Sucesso sem felicidade é fracasso. Tony Robbins fala muito isso. E então a pessoa tem que descobrir seus talentos. Quando ela é feliz, quando ela coloca os seus talentos na potencialidade máxima, respeitando todos os seus valores. Isso que o coach ajuda a pessoa a ter clareza. Entendi. Exatamente. E isso que ele falou é muito legal dos talentos naturais, né? Não é à toa que as pessoas têm talentos naturais. Umas pessoas são boas com criança, tem gente que é bom com animal, tem gente que é bom com cálculo, com organização. E às vezes a gente está inserido em alguma vaga, algum estilo de vida que a gente está completamente fora da nossa área de competência, fazendo outras coisas. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que é super comunicativa, que fala bem, que consegue ficar amiga das pessoas muito facilmente, que é querida, e aí eu tô com essa pessoa inserida numa vaga de trabalho onde ela trabalha com organização, planilhas, prazos, números, e às vezes, muitas vezes, a organização não é a característica principal dela, então ela acaba se frustrando, e aí muitas vezes a sociedade quer impor que ela precisa ser organizada. E aí, falando de perfil comportamental, às vezes a pessoa que é extremamente organizada, controladora, não é a mesma pessoa que é extremamente comunicativa e ligada a pessoas. Então, quando a gente toma posse da nossa área de talentos, que é o que o processo de coaching ajuda muito, aí a gente deslancha na vida, que é o que o Léo falou. É como se a gente achasse o verdadeiro significado da vida. Você que está nos ouvindo, parece que você ficou um pouco perdido, mas não. Acompanhe aqui no podcast, você vai entender tudinho o que eles quiseram dizer e o que vai ter lá na frente, porque eu tô vendo que vai ter uma surpresa, um evento bem bacana. Fica até no final do podcast que você vai se surpreender o que vai acontecer. Acho que faltou o Léo Steele falar um pouco da formação dele. Dele. Sim. Bom, para quem não sabe, eu era empresário. Eu tinha uma empresa tinha mais ou menos 70, 80 funcionários. E eu era infeliz naquilo que eu fazia. Eu era muito infeliz.
e vendi a minha empresa, que era uma empresa, imagina você tendo uma empresa de família e você vender aquilo. Nossa, eu fui parar no hospital, né, gente? Eu fui parar no hospital, o coração acelerado, mas eu vendi. E o que aconteceu? Eu não olhei para trás. Fiz um treinamento, um desenvolvimento parecido com o que eu e a Carol estamos desenvolvendo, parecido, outra dinâmica, outras dinâmicas. Passei ali, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero ser treinador comportamental, quero ajudar as pessoas. Eu nunca sabia que era um talento, eu sempre gostava de falar com pessoas, eu gostava de ajudar pessoas, mas eu não usava técnica. Depois eu fui desenvolvendo, aprendendo mais técnicas para ajudar as pessoas. Então, hoje eu sou formado em coach, eu sou especialista em inteligência emocional, programação neurolinguística, hipnoterapeuta. Então, tudo isso eu estou abrangendo para ajudar a pessoa a se desenvolver, a melhorar, a ter mais objetivo, realização, descobrir seus talentos, colocar esses talentos na potencialidade máxima, fazer ela se conhecer para ela chegar nesse objetivo mais feliz. Legal, você falou uma frase ou um termo aí que eu já ouvi falar, mas eu queria saber mais sobre inteligência emocional. Eu já ouvi falar muito, até na internet, né, em algumas postagens, ou as pessoas comentando, cara, você precisa ter uma inteligência emocional para fazer isso, para fazer aquilo. Me diz, simplificando, o que é essa inteligência emocional? Legal, boa pergunta, porque muitas pessoas já ouviram falar sobre inteligência emocional e às vezes pensam que a inteligência emocional é a pessoa ser fria, sem emoção. Exatamente. Não é isso. Não é isso. É ela saber souber administrar suas emoções. Quando ela administra suas emoções, ela sabe que ela tem um objetivo e nesse objetivo ela vai com medo mesmo. Ela tem que agir, entrar em ação, administrar sua emoção, não é controlar a sua emoção. Muitas pessoas usam esse termo, eu não gosto muito dele. Controla a emoção. Por quê? A emoção não é para ser controlada. A conotação que eu entendia dentro da internet, que as postagens que eu via, controle emocional, não vai explodir. Você tem que ficar quieto, você tem que se fechar. Ao contrário. Você tem que explodir sim, mas de forma inteligente. Por quê? Quando eu tô colocando a minha raiva pra fora, a minha raiva pra fora de forma inteligente, como que eu utilizo? Eu falo para as pessoas utilizarem, pega um saco de areia, aqueles de boxe mesmo, ou então bate numa almofada, você tá colocando toda pra fora a sua raiva, aquela raiva acumulada, porque senão ela vira doença pra você. Ela vira alguma doença, uma gastrite, uma úlcera, até nos piores casos vira uma depressão. Já é constatado que vira depressão. Então, assim, a pessoa administra suas emoções, coloca pra fora de forma inteligente, sem atacar as outras pessoas. Porque quando eu ataco as pessoas, eu tô colocando minha raiva. Por exemplo, se eu tô atacando o Japa, pode chamar de Japa? Sim, meu xará. Então, quando eu tô atacando o Japa, eu sou o Leonardo, só que eu sou o Leonardo com raiva. Sim. Então, eu tenho que entender que eu sou o Leonardo com raiva. Falar assim, poxa, não era eu que eu ataquei. Aquela coisa, falar assim, poxa, eu ataquei, não era pra eu ter feito isso, mas agora já foi. Né? Então, assim, eu sou o Leonardo com raiva e eu aprendo a administrar essa raiva. Como que eu posso agir com essa raiva? E não deixar um rastro de sangue quando é o Leonardo com raiva, sair magoando um monte de gente, né? Exatamente. Aí eu acabo magoando o Léo, o Japa. Eu acabo magoando o Japa e já era. Acabei com uma amizade, acabei com oportunidades que você pode dar, oferecer pra mim. Por quê? Por causa que eu fiquei com raiva de uma situação. Então, se eu entendo que a raiva tá me prejudicando, a vovó sempre falava, filho, Netinho, vai lá, respira, conta até 10, aí depois você volta mais inteligente, porque ela era sábia. Sim. Ela era muito sábia. E isso eu consigo, querendo buscar essa inteligência emocional, eu consigo fazer isso nos atendimentos, por exemplo, nas sessões, conversando com você. Com certeza, você consegue e deve fazer isso nas sessões, no dia a dia, utilizar a inteligência emocional no dia a dia, você entende. E eu falo, não que você não vai explodir com alguém, você é ser humano. Você é ser humano, então você vai errar. Mas ter consciência de... Ter consciência. O que você aprendeu quando você errou? Muitas pessoas erram e falam assim, e se culpam, fica se culpando o resto da vida. Aí a pessoa não consegue viver, né? Não consegue viver. Fala assim, nossa, lá atrás eu xinguei o Japa, meu Deus, e agora? Tal, não sei o quê. O que você aprendeu com isso? Qual que é o maior aprendizado que você tem? E aí você tem uma reflexão dessa situação. Entendi. E ainda falando sobre inteligência emocional, eu sempre exemplifico com 3 coisas que normalmente podem acontecer no nosso dia a dia, que a gente consegue entender um pouquinho mais, explicando de uma outra maneira, a inteligência emocional. Então vamos partir do princípio que tudo que acontece me gera um sentimento. Certo? Uhum. Tudo que acontece me gera um sentimento. Às vezes sentimento é bom, às vezes sentimento é ruim. Então, se eu tô aqui com vocês e começa a tocar
Uma música romântica pode ser que me faça sentir saudade de alguém, pode ser que eu fique triste, pode ser que eu fique feliz. Para tudo que acontece, gera um sentimento na gente. Então, vamos imaginar que aconteceu alguma coisa que não foi do seu agrado. O seu colega de trabalho te irritou, ou você acordou e deu de cara com o pneu do carro furado, seja lá o que for, imagine uma coisa que aconteceu que você não gostou. Quando acontece uma coisa que você não gostou, o primeiro fator que a gente usa para falar de inteligência emocional é: quando acontece uma coisa que eu não gosto, quanto tempo eu demoro para explodir? Né? Em linhas gerais, qual que é o tamanho do meu pavio? Sou uma pessoa que estouro muito fácil? Ou sou uma pessoa que, olha, precisa de muita coisa para me tirar do sério? Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é o seguinte: já aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu já estourei, e agora eu quero saber o quão fundo você vai. Porque às vezes você acorda e deu de cara justamente com o pneu do carro furado. E aí isso aí muitas vezes a gente se irrita. Aí vamos supor que eu não me controlei assim, não, controlar não digo, mas eu acabei não administrando a minha raiva e explodi. Pavio curto, explodir. Depois que eu explodir, quão fundo eu vou? Eu sou uma pessoa que acha que rancorosa, só porque o pneu do carro furou, que a vida é uma merda, que Deus não me olha, então eu nem sei mais se existe Deus, porque só acontece coisa ruim comigo. Então tem gente que às vezes vai muito fundo numa situação, ao invés de simplesmente ir atrás da solução, trocar o pneu do carro e vida que segue. Não, tem gente que vai muito fundo. E aí falando do terceiro ponto depois que eu vou tão fundo, o quão rápido eu volto? Tem gente que às vezes briga com o namorado, briga com o marido aí na segunda-feira, da quarta da semana que vem, ela ainda tá de cara feia. Às vezes tomou um feedback negativo de um gerente ou de algum gestor, há uma semana aquele funcionário ainda tá de cara feia, porque arrasta aquela situação, né? Então, começar a pensar nesses 3 pontos e identificar se você tá ok nos 3, porque tem gente que tem o pavio curto, tem gente que não tem o pavio curto, tem gente que tem uma paciência, mas aí depois que estoura, estica uma semana. Então, começa a observar onde você se identifica. Essa consciência e fazer essa análise faz parte do contexto da inteligência emocional. Faz parte do contexto, porque quando a gente entende que essas emoções são primitivas, e nós somos animais, animais, só que a diferença de um animal para nós é que nós temos a nossa inteligência, mas nós temos emoções primitivas, que é a raiva, o medo. São 2 emoções a mais primitiva do ser humano. Mas como que eu vou lidar? Porque antigamente, lá na época das cavernas, o ser humano utilizava a raiva para quê? Para atacar, para sobreviver, né? E o medo para fugir de um animal feroz. Então, e a gente veio trazendo essa herança. A gente veio trazendo. E o que hoje em dia as pessoas fazem com a raiva? Para atacar outras pessoas. O medo, se eu tenho medo de falar em público, poxa, eu não vou falar em público porque eu tenho medo. Não. Você com medo. Então, quando eu tiro o medo, quando eu começo a entender, eu falo assim, poxa, e se você não tivesse o medo, como que você agiria? Poxa, eu ia estar mais confiante, mais confiante, eu vou falar em público, todo mundo vai aplaudir. E aí, como seria você falando de forma confiante? Seria mais leve. E é possível você fazer isso? Então, agora só falta agir. Entendi. Essa visão externa é o que vocês fazem pra gente Exatamente, entender. Pegar a pessoa, tirar ela de fora da história dela, mostrar pra ela. Eu uso muito o rabisco, eu desenho, tem umas coaches minhas que falam, cara, eu adoro os seus desenhos, justamente porque a pessoa fica com essa sensação de estar vendo a história dela de fora e justamente deixando o Léo com medo de fora, ou deixando a insegurança de fora. E rabisca mesmo, viu? Nossa. Às vezes eu tô com o caderno aqui, ela vem e rabisca meu caderno, eu falei, cara, meu caderno, não, eu escrevi um monte de coisa. Meus coaches gostam dos meus rabiscos. Então, quando a gente for gravar um podcast, tem que deixar várias folhas de não é à em toa, branco não sei se dá aqui. pra ver, mas tá tudo aqui, eu tô rabiscando. Então a gente deixa várias folhas brancas pra ela rabiscar e ficar mais à vontade, é isso? É isso aí. Ela traz insights, Eu acho que traz justamente a clareza, e é isso que o Léo bate nesse martelo da clareza. A clareza, ela é maravilhosa. Pra você ter uma ideia, tem um site de emagrecimento dessa galera fitness, é um site bem conceituado mundialmente, o nome do site é MyFitnessPal. Eles fizeram uma pesquisa que mostra que um grupo de pessoas que estava fazendo dieta, 88% das pessoas que estavam fazendo dieta e anotavam o que estavam comendo durante o período da dieta, elas emagreciam mais rápido do que as outras pessoas que não estavam anotando. Aí você fala, pô, mas por quê, né? Só de anotar a pessoa emagrece mais? Anotar gasta caloria ou tira um pouco da caloria do corpo? E não é por isso, é justamente pela questão da clareza. Quando eu tenho clareza do que está acontecendo, fica mais fácil para mim assimilar e os resultados são melhores, os melhores possíveis. E, às vezes, com os meus clientes, quando chega um cliente que quer um objetivo, só que naquele objetivo que ela vai seguir, às vezes ela tem algum problema pessoal.
algum problema, e ela acaba trazendo esse problema pessoal para todas as áreas da vida, para todas as áreas. E eu chego e falo assim para ela, escreve esse problema que você teve, escreve todo o problema, lê umas 5 vezes. E eu faço ela ler o problema. E ela trouxe pro racional, para essa parte, para essa região aqui, que é o racional, o neocórtex, o cérebro mais novo, é aquele que pensa, né? O cérebro que pensa. Aí eu falo para ela trazer pro presente, lê agora para mim. E quando ela tá trazendo, ela fala assim, poxa, ficou mais claro, né? Ficou mais claro. Poxa, eu não deveria ter errado. Nossa, agora ele trouxe a calma. Porque a emoção tá agindo. Diz que o racional, a nossa razão, o cérebro inteligente, ele processa informações a 40 impulsos neurais por segundo. Enquanto o cérebro emocional, ele impulsiona 40 milhões de impulsos neurais por segundo. O que isso quer dizer? Que a emoção sempre vai ganhar da razão. Nós agimos por causa da emoção. Então, nós agimos por causa da emoção, aí você vê, já foi, aconteceu. É como se fosse um Fusca e uma Ferrari. O Fusca é o racional e a emoção é a Ferrari. Uhum. A Ferrari sempre vai ganhar do Fusca. Entendi. Então, por isso que quando a pessoa toca um pouco de álcool na cabeça, o emocional fala mais alto também. Fala mais alto. Até é legal você tocar nisso. Suspende o celular quando toma umas a mais, né? Que faz. Exatamente. As pessoas... ela inibe o processo racional da pessoa. Inibe o cérebro racional. Quando ela inibe, vem o emocional, toma conta e ela começa a agir. Coisas que ela gostaria de fazer, ela faz. Exatamente. Ver cada coisa, né? Porque o racional é julgador. O nosso racional é julga. Então, não, eu não vou colocar essa roupa porque isso, aí eu tô julgando. Aí eu tomei umas a mais. Desligou a chavinha. Coloca qualquer coisa. Sai pelar. Sai pelar, vai embora. Mas muito bom saber disso, começar a entender sobre essa inteligência emocional, sobre você entender como você funciona, né? Como a gente funciona, porque Sim. Isso aí faz muita diferença quando a gente quer tomar alguma decisão, ou principalmente dar os próximos passos da nossa vida. Exatamente. E é o seguinte, qual é o nome desse podcast? Hero Training. Hero Training. Eu queria saber por que Hero Training e o evento que vamos ter tem esse nome, não é, Carol? Exatamente. Hero Training é um treinamento de alto impacto com duração de um final de semana, onde eu, o Léo, somos os head trainers, apesar de outros convidados muitas vezes, mas a gente lidera esse treinamento, o próprio slogan acho que explica, né? Hero Training, seja o herói da sua vida. E a gente até usa esse exemplo no nosso site, seja o herói da sua vida, salve a sua vida, né? Salva a vida que você tem pela frente, porque ficar acreditando que vai aparecer um cara super poderoso, fortão, bonitão, vestido com uma capa, ou então no caso dos homens, né, a Mulher Maravilha, e vai salvar a sua vida como se fosse um filme de Hollywood, isso não vai acontecer. É você que tem que ser o herói da sua vida, é você que tem que salvar a sua vida, né? Não é à toa que a gente escolheu esse slogan. Quer falar um pouco, Léo, do Hero? Não, mas exatamente isso. A gente pensou, a gente conversou, eu e a Carol, ela tinha esse projeto, já a gente entrou como sócios nesse projeto, porque eu vendo a capacidade que ela tem, ela viu a capacidade que eu tenho de desenvolvimento, de como fala, e a gente bateu bastante, né, informações, falou assim, é legal isso, poxa, o que você faz é muito bom, o que eu faço é muito bom, vamos fazer isso com um treinamento grande. Então a gente desenvolveu esse Hero Training, porque a pessoa, ela precisa se conhecer, o ser humano precisa se conhecer, que a maior mudança é o autoconhecimento. Eu consigo mudar aquilo que eu conheço dentro de mim, saber das minhas fraquezas, aquilo que eu falei no começo, saber das minhas fraquezas, saber que eu tenho sombras, porque eu vi uma frase que foi muito interessante, você só quer ser, para você ser um ser de luz, você tem que conhecer sua sombra. Então, quando eu conheço minha sombra, aí as coisas começam a acontecer. Aí eu diminuo elas, eu minimizo essa sombra que eu tenho e eu aprendo com elas. Aí eu começo a tomar a iniciativa, começo a pegar a rédea da minha vida. Entendi. E o Hero Training a gente aborda justamente esse assunto, como outros tantos assuntos, formando uma metodologia exclusiva, onde cada um tem a sua questão, né? Então a gente usa aí a famosa jornada do herói, o nosso treinamento todo é baseado na jornada do herói, justificando inclusive o nome, né? Hero Training, que é um treinamento de heróis, para você ser o herói da sua vida. Carol, achei sensacional esse nome, seja herói da sua vida. É isso aí, justamente para a pessoa decidir
vestir a capa e salvar a vida aí que ela tem pela frente, porque as pessoas às vezes estão vivendo aí no piloto automático, não tem muito clareza de objetivo, não tem vontade de nada, vivendo por viver, igual muita gente diz, vivendo para pagar a conta, e a gente sobrevivendo, acorda, né? sobrevivendo ali. E o Hero Training, justamente, um final de semana, você vai acordar para sua vida. A gente usa esse nome aí, Hero Training, a gente explora durante o sábado e domingo, passo a passo da jornada do herói. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas eu não sei a fundo o que quer dizer jornada do herói. Tá, a Jornada do Herói, ela foi estudada aí por Joseph Campbell em 1949, mais ou menos, se eu não me engano. E a Jornada do Herói é quando você para analisar alguns personagens aí famosos. Então, Harry Potter, Frodo, as personagens do Frozen, Rei Leão. A maioria dos personagens, para aí para pensar no seu personagem favorito do seu livro, do seu filme, eles passam por uma cronologia de acontecimentos sequenciais e elas são iguais se você parar para analisar. Ah, então a trajetória, a jornada mesmo, a trajetória deles. Uhum. E esse esquema de narrativa, inclusive, muitas empresas usam até para suas ações comerciais. Todos os filmes, todas as produtoras usam essa questão da jornada do herói, porque é justamente o que acontece, né? Se você for parar para pensar, até a história de Jesus Cristo, por incrível que pareça, ele é um grande exemplo aí de pessoa que vivenciou a jornada do herói. Então, no Hero Training, a gente aprofunda essa jornada, mostrando para as pessoas o que pode estar acontecendo com elas, em quais dos 12 níveis que ela pode estar presa. Porque a jornada do herói, imagina lá o filme do Spider-Man. Ele começa no mundo comum, onde a pessoa está lá, vivendo a vida dela normalmente, né? Inclusive, o módulo 1 do nosso treinamento, ele se chama Mundo Comum. E aí, de repente, ele recebe um chamado à aventura, alguma coisa que precisa acontecer, que vai mudar tudo na vida dele. E aí ele fica em dúvida se ele aceita ou não aceita. É o caso do Harry Potter, quando ele recebe lá a carta de Hogwarts e ele acaba falando, não, mas não vou, quando o Hagrid vem buscar, né? Sim. E aí, essa recusa do chamado, muitas vezes a gente tem, porque a gente sabe que está no mundinho comum, estamos na zona de conforto, tem a possibilidade aí de um emprego novo, de um intercâmbio, ou de um relacionamento diferente, mas as pessoas tendem a resistir. É uma batalha interna. Elas né? Uma resistem, batalha justamente interna. porque estão presas lá no começo da jornada, que é a recusa do chamado. Aí depois existe a aceitação do chamado, e aí existe aquele mergulho no mundo desconhecido. Então aí eu enfrento a aventura, aí eu resolvo aceitar, daí eu vou para Hogwarts. Daí o pessoal aí aí o Spider-Man resolve que ele toma posse daquela capa, daquela roupa que ele coloca, e ele é o Spider-Man. E aí esse mundo aí extraordinário, esse mundo diferente, vai ter 1 milhão de provações, inimigos, vilões. E às vezes as pessoas estão presas Mentor. lá no mundo comum e elas nem sabem que elas estão na jornada do herói. Elas ainda estão no mundo comum e não têm a menor pretensão de sair. Então a gente mostra que se ela passar pelo ciclo completo, ela tende a sair uma pessoa completamente transformada. Que foi o caso do Harry quando acabou o primeiro ano em Hogwarts, que foi o caso do Spider-Man no final do filme. É sempre o quê? Um retorno transformado. É sempre a pessoa que passou por aquele monte de dificuldade, muitas vezes quase morreu, né? Porque os filmes exploram muito isso. E na vida, não é que a gente vai quase morrer, mas às vezes a gente passa por umas provações que você fala, meu, já era, agora eu vou desistir. E a gente mostra que muitas vezes tem gente lá no treinamento que tá passando pela provação Isso máxima. que eu ia perguntar agora. Então, a gente pode estar preso numa dessas fases e a gente não conseguir entender ou não ter a clareza, como a gente conversou anteriormente, do que pode acontecer. Com certeza, você indo nesse treinamento, você vai identificar um dos 12 espaços que você se encontra. A gente está em algum lugar. Em algum lugar vocês estão. E usando justamente esse esquema de narrativa incrível. E juntando ferramentas sequenciais para justamente a pessoa sair no domingo à noite transformada, igual o Homem-Aranha no final do filme, igual o Frodo quando dá tudo certo lá na trilogia. É justamente isso. A gente vai mostrar pra pessoa. E quem estiver lá no mundo comum, na zona de conforto, a gente vai mostrar também. Tem gente que já passou pela aprovação maior e já tá retornando transformado. Essas pessoas têm muito a ensinar para outras pessoas. Então, por isso que a gente tem bastante atividade em grupo. É um treinamento assim, Léo, super completo, modéstia à parte, não é porque eu tô trabalhando de perto no desenvolvimento, mas a gente vai pegar vocês pela mão e vai mostrar onde vocês estão e melhor ainda, a gente vai não só mostrar onde você se encontra, mas assim, como avançar até o 12. Como avançar. Ah, eu tô aqui no começo do treinamento, deu sábado à tarde, ainda não me identifiquei. Deu 5 da tarde, peguei onde eu tava. Aí a gente vai de mão dada até o dia final, que é onde a pessoa vai sair, passo, né? vai sair passo a transformada. Passo, exatamente. E como você tinha mencionado anteriormente, muitas pessoas têm medo de dar o passo, falar, isso não é para mim. Eu acho que eu não vou conseguir. E não, você tem que enfrentar. Exatamente. Quando você tá com essa insegurança ou com medo, ou se sua vida não tá funcionando como deveria. Exatamente. É o momento de fazer
se jogar mesmo dentro... É o momento de fazer essa reflexão. Para pensar aí na tua vida. Seja lá o que for que você tá querendo pra sua vida, que você ainda não conquistou, tenha certeza que é porque ainda falta acontecer em você uma mudança que ainda não aconteceu. Então as pessoas muitas vezes reclamam que as coisas não estão acontecendo, reclamam que não tem um resultado diferente, mas continuam seguindo a mesma linha de ações. Resumidamente, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Então, é a sua chance de mergulhar a fundo dentro de si próprio, entender onde você está, a tal clareza, né, que a gente falou agora há pouco, e de uma vez por todas sair se tornando o herói da sua vida. Porque é uma transformação para sempre, né, Léo? Exatamente. É o que e o como. Né? O que você precisa mudar e como mudar. A gente vai trazer o como muito, assim, ela vai perceber, ela vai estar no mundo comum, as pessoas estão vivendo no mundo comum, né? Porque existe uma diferença de a pessoa sempre fala assim, mas é normal, né? Isso que acontece comigo é normal. Poxa, hoje em dia, um relacionamento, é normal você viver num relacionamento que tá infeliz. Hoje em dia, a pessoa fica 10 anos. Uma vez uma pessoa perguntou pra mim, eu perguntei, tá casado? Você tá casado? Ele, infelizmente, tô. Aí eu falei assim, então você para. Aí a pessoa fez uma brincadeirinha com a própria vida dele, que é um sentimento de escassez, né? Uma brincadeirinha com a própria vida dele. Poxa, se a pessoa perguntar pra mim, você tá casado? Claro que eu tô casado. Poxa, já tô e tô muito bem. Então, porque a pessoa entra num mundo normal. É normal eu estar infeliz, é normal eu não estar num trabalho, eu estar num trabalho infeliz, é normal eu ganhar um saláriozinho que eu não gosto, é normal eu ter uma família que não me entende, é normal. Não, isso é comum. Normal não é pra ser normal assim. Não é. Normal não é. Normal é pra você viver uma vida feliz, com uma família alegre, que você respeita, que você tem tempo de qualidade, que você dá amor pra sua família, que a sua família dá amor pra você, que você trabalhe com uma coisa que você gosta, Se você não faz o que você gosta, então ame o que você tá fazendo. Ame o que você está fazendo. Se eu não estou trabalhando com o que eu gosto, então eu vou amar o que eu estou fazendo. Eu tenho que encontrar algo que eu tenho que amar até eu poder sair de lá e poder trabalhar com algo, porque senão você vai sempre estar num trabalho e não vai estar gostando. E as pessoas vivem nesse... É normal fazer isso, só que não é normal. É comum. Normal é outra coisa. Exatamente. E falando aí sobre ser herói, né? Então, pode ser que você não seja um herói que vai salvar a humanidade, pode ser que você não tenha características parecidas com a do Homem-Aranha, ou até mesmo com a do Harry Potter, né? Se tiver, melhor ainda, se você tiver algum poder especial. Mas o importante é que você tenha a sua vida, tenha a sua jornada, e que tal você mergulhar e ser o herói da sua própria vida, né? Porque você não precisa salvar o mundo, mas se você salvar a si mesmo, o mundo inteiro vai agradecer, tenha certeza, porque daí vira uma corrente do bem o negócio. Achei incrível, tanto o nome quanto toda essa jornada que vocês estão oferecendo para as pessoas saírem da fase da vida que às vezes elas nem sabem onde é que estão, mas sabem não nem estão aonde estão, não exatamente. estão felizes. E essa oportunidade no final de semana de conseguir essa transformação, de enxergar e realmente transformar a vida, eu achei incrível. E o legal mesmo, assim, rápido, né? Um final de semana, pô, quanto vale aí tua vida? Não custa investir aí um final de semana. E essa coisa da gente pegar o passo a passo mesmo. A gente fica parado um tempão em cada módulo e, a pessoa não sai do módulo enquanto ela não tiver assimilado as coisas. Então, é quase que garantido, a gente até fala. Se não achar que fez sentido, a gente devolve o dinheiro 100%. No final. 100% do dinheiro. Eu até falei, Léo, mas e os custos? Ele falou, devolve 100%. Porque a gente sabe que funciona, entendeu? Uhum. E é isso. Eu falei pra Carol porque é importante a pessoa estar lá e se dedicar. Se dedicar e falar assim, poxa, eu vou me dedicar e eu vou me permitir. Porque muitas pessoas não se... Até vai num treinamento, mas se não se permitir, não vai dar certo. Aí as pessoas... Poxa, esse cara aí fez coach, esse cara fez treinamento e não melhorou. Por quê? Ele não se permitiu e não colocou em prática. Então, primeiro, fazer a pessoa entrar em ação, entender aquilo. Se não é para fazer o Hero Training, que a gente está aqui divulgando o Hero Training, que eu quero que as pessoas façam o Hero Training, que eu e a Carol, a gente desenvolveu uma metodologia, mas que faça outro treinamento. Porque um treinamento, ele tá ali com metodologia. Não é essa metodologia, eu e a Carol desenvolveu. A gente sentou e começou ali passo a passo. Mas tem pessoas também muito capacitadas que fizeram outros treinamentos. Sim, tá super em alta esses treinamentos, né? Então, o pessoal tá cada vez mais investindo, justamente pelo seguinte... São coisas que a gente não aprende na escola já. Uhum. Para pensar. Eu nunca tinha ouvido falar de tudo isso que vocês me apresentaram aqui. E ficou muito claro na minha cabeça que eu poderia
entender as fases que eu tô na minha vida, que eu passei na minha vida, e ficar muito mais fácil de resolver. Exatamente. E por mais que você descobre que você tá, tipo, na fase 8 da jornada, mas tem coisa que a gente vai ensinar até chegar no 8, talvez você não sabia direito. Então, é justamente essas coisas que não aprende na escola. Pra você ter uma ideia, foi feita uma análise e de acordo com essa mudança aí muito rápida da tecnologia, com esse avanço aí dos robôs e dos softwares, que vem aí roubando o emprego de bastante gente, entende-se o seguinte, um profissional do futuro, para ter sucesso, e quando eu falo futuro, é um futuro próximo agora, é no máximo 10 anos, não é daqui 50. Então, num futuro próximo, com o avanço das tecnologias e robôs que vão roubar cada vez mais os empregos de pessoas técnicas, o profissional do futuro vai precisar ter, no mínimo, as 10 primeiras características são todas comportamentais. Essa pesquisa analisou 10 habilidades, as 10 primeiras habilidades e principais do profissional que vai se dar bem no futuro próximo são todas comportamentais e não técnicas. Técnico é tudo aquilo que eu aprendo na escola. Então, é a matemática, é a física, é a química, no âmbito corporativo, é o cara que manja muito de planilha do Excel. Quando eu falo nas 10 principais habilidades do profissional do futuro, nenhuma técnica entre as primeiras. Inteligência emocional, poder de liderança, tomada de decisão, facilidade de trabalho em equipe, coisas que a gente não aprende na escola. Então, esses treinamentos, não só o Hero, como outros tantos, que eu já fiz muitos, o Léo também, você já fez também, que a gente já se encontrou em um. O importante é você acreditar na mudança e se ajudar. A gente não aprendeu na escola, tem coisa que a gente aprende aí com pai e mãe, tem coisa que a gente aprende sofrendo, mas tem coisa que já foi estudada e dá para aprender num final de semana. E são coisas que a gente aprende de um jeito que não esquece nunca mais. Que pode fazer diferença na sua vida. Não, e não esquece nunca mais. Não é que vai ficar decorando uma coisa, será que eu vou lembrar o que a Carol e o Léo falaram? Não, na hora que fizer sentido o que a gente falou, nunca mais você esquece. É uma grande virada de página na sua vida em um final de semana. Um final de semana, quanto tempo a pessoa precisa desprender para estar no treinamento, por exemplo? Quais seriam os horários? Nosso treinamento, ele acontece das 9 até aproximadamente às 19 horas. Sempre tem uma chance de atrasar um pouco mais para finalizar. A gente começa pontualmente às 9. E é isso, das 9 às 18, das 9 às 19, às vezes estica um pouco. Então seriam 2 dias, sábado e domingo? Sábado e domingo o dia inteiro. E aí, muitas vezes, as pessoas se assustam. Quem nunca fez esse tipo de treinamento, fala, cara, é muito tempo. Eu até quero mudar de vida e tal, mas porra, sabadão, domingo, vou ficar o dia inteiro, que chato, palestra. Acha que vai ser uma chatice. Mas não tem um que não fala, caraca, a gente nem sentiu. Porque quando a gente entra em estado de flow, quando a gente se conecta, quando a gente tá fazendo alguma coisa legal, imagina uma coisa que você gosta. Qual o hobby aí? Fala. Podcast. Ah, pronto. Você sente a hora passar? Não. Pô, se a gente ficar aqui e falar, pô, estão 5 horas aqui, a gente não sente. Tem gente que é do Netflix, tem gente que gosta gosta muito de jogar bola, às vezes não sente nem a hora passar. Galera do surf, que eu entrei um pouco mais nesse universo do surf, galera realmente entra no mar de manhã, fica horas, quando sai, falou, nossa, são 3 da tarde, a pessoa não sente passar. Quando você tá em estado de flow, você tá tão comprometido e tão entusiasmado com o que tá acontecendo ali, você fica com a atenção focada, você perde total noção do tempo. Então, passa assim, ó. É isso que você falou, cara, é muito importante, porque muitas pessoas vão falar assim, poxa, mas eu tenho que ficar das 9 às 19, mas eu vou ter que desembolsar dinheiro para estar lá. Aí não é essa a pergunta que a pessoa tem que fazer. A pergunta é, poxa, quanto me custa ficar num trabalho infeliz? Quanto me custa ficar num relacionamento infeliz? Quanto me custa ver meus filhos crescerem e eu não ver meus filhos crescerem? Ou se eu estou vendo eles crescerem e não estar ali do lado deles, não poder amar do jeito que eles queriam que serem amados. Então, assim, quanto custa isso para você? Quanto tempo isso vai levar para você até você tomar um start? Porque existem 2 mudanças do ser humano que todo treinamento fala, mas faz todo sentido, fez sentido para mim. Uma é pro repetir, pela repetição. Se eu repetir várias vezes, eu consigo me desenvolver, só que é ineficaz. É Sim. muito pouco provável que você vai chegar lá, a não ser que você fale todo dia. Pela repetição, eu chego lá nesse aprendizado. Só que tem um forte impacto emocional. Aí, a pessoa fala assim, poxa, eu não vou nesse treinamento de um final de semana e vou ficar, sei lá, não sei quantas horas, vou desembolsar tanto dinheiro. Ah, não vou fazer isso. Beleza, só que aí, futuramente, quanto você está gastando para você tirar o seu filho de uma droga? Quanto você está tirando sua esposa, sei lá, e tem... ela não tá mais querendo fazer até sexo com qualidade com você. Quanto custa isso pra você na sua vida? Aí você vê assim, poxa, meu relacionamento tá infeliz. Não vai por mim, e não vai por você no treinamento, vai pela pessoa que você ama.
pelas pessoas que você ama, pelo seu trabalho, para você proporcionar algo para eles. Não vai por você, então vai por eles, se você não quer gastar esse tempo e esse dinheiro. Permita-se experimentar. Se permita, né? Se permita. Exatamente. E o treinamento, justamente isso, que nem o Léo falou, a gente aprende ou por repetição ou por forte impacto emocional. Por isso que às vezes acontece alguma coisa na minha vida, aí eu preciso perder minha mãe para eu falar, nossa, aprendi um monte de coisa. Nossa, eu preciso perder um emprego para eu aprender. Eu preciso, às vezes, acabar com o meu casamento. Meu marido precisa pegar as malas e ir embora para eu aprender. Então, sempre que a gente sofre um grande impacto emocional, a gente aprende com a situação. E no caso do Hiro, a gente vai usar das emoções, então as pessoas se emocionam sim, uns choram, outros dão muita risada, mas é através disso, de forma sadia, sem morrer ninguém, sem perder marido, que durante um final de semana você vai conseguir sentir. Que é um impacto. É só um que impacto. positivo. Aí as pessoas até falam, né? Mas é uma lavagem cerebral que vocês vão fazer lá? Exatamente, é uma lavagem cerebral. Só que pro bem. Só que pro bem. Muita gente usa lavagem cerebral pro mal. Sim. Não pro bem. Eu quero que você saia do treinamento amando sua família, trabalhando com algo feliz, ganhando dinheiro que você gosta. Se amando também. Porque lá você vai buscar o autoconhecimento. Faz sentido, Léo? É isso aí. Eu achei incrível, eu já quero participar. Tá dentro, né? Tá dentro. Inclusive o senhor estará lá fazendo toda a cobertura no dia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse podcast pra gente bater esse papo e eu fiquei muito realmente instigado a entender, principalmente a fase que eu estou. Sim, isso é legal, né? Eu queria saber como a gente pode achar vocês, porque às vezes quer conversar com a Carol, você que está nos ouvindo ou nos assistindo também quer conversar com o Léo. Onde que a gente acha vocês e qual rede social? O meu Instagram é @carolfalcão.coach, coach com CH, né? Não é coaching, é coach. O meu é leo.steel. Lá também eu faço vídeos, falo bastante sobre inteligência emocional, sobre como a pessoa pode se desenvolver profissionalmente também. Então, lá, as pessoas quiserem encontrar a gente, pode seguir. E vai ter bastante conteúdo lá para eles consumirem, bastante conteúdo. Também tem o Insta do evento, que é o @Hero Training Oficial. Tudo junto? Tudo junto. E agora avisar também que semanalmente estaremos postando aqui podcasts, onde a gente vai ter um quarto convidado, né? Então, a gente vai estar explorando a jornada do herói de algum convidado especial. Nossa, que vai sentar isso é aqui. Incrível. Pessoas com história de vidas de muita superação. Sabe aquela história que ajuda só de assistir? Você já sai um cara melhor? É isso. Então, semanalmente a gente vai estar trazendo um convidado diferente. E aí as pessoas vendo a vida da outra, entendendo a jornada do herói da outra pessoa, elas começam a entender um pouco da delas também. Então acompanhem semanalmente. Se esse conteúdo chegou até você, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo podcast, ache o Hiro aqui nas redes sociais que vão ter mais conteúdos como esse e agora com entrevistados. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Hero Training. Bem-vindos. Seja muito bem-vindo também ao evento, porque logo, logo vai estar lotado. Então, garanta a sua vaga. Garanta a sua vaga. Até para quem não sabe, a última edição desse ano do Hero Training vai ser agora dia 30 de novembro e 1 de dezembro, sábado e domingo. Então, é aquela coisa para justamente fechar o ano e não deixar virar mais um ano novo. Neguinho de roupa branca, roupa amarela, quero isso, quero aquilo. O ano que vem vai ser o meu ano. E aí acontece a mesma coisa, aquilo que eu falei. Garanta a sua vaga mesmo, porque vai acabar muito rápido. Vão ter poucas, porque nós vamos ter pessoas lá e muitas pessoas, e vai acabar assim, ó, no instalar de deles. É isso aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a Bravo por nos receber aqui, a gente gravar nosso podcast. E fique atentos nas redes sociais, que vai ter muito conteúdo para você. Valeu!